Salve, salve, galera! Nono ano, professor Alex, de Geografia. Aula 3. Vamos continuar falando sobre correntes migratórias na Europa, na Ásia e na Oceania. Hoje vamos finalizar esse capítulo, ok? Ajustando aqui a nossa apostila, na página 52, do ponto em que paramos na última aula, Europa, principais correntes migratórias. Vamos falar da grande crise migratória mundial. Nesse capítulo você pôde perceber que a Europa passou por momentos distintos de repulsão, saída e atração, chegada de imigrantes. E diversos foram os fatores que explicam isso, como por exemplo a questão da fome, que nós citamos na última aula, histórica na Irlanda, na Ucrânia, e até a Revolução Industrial, associada a deslocamento de grandes continentes de agricultores, Êxodo rural, migração interna ali no continente europeu. Momentos históricos diferentes também explicam esses distintos momentos de repulsão e atração das migrações no continente europeu. A história do continente é marcada por perseguições religiosas, políticas e étnicas que promoveram a saída de milhões de famílias que encontraram refúgio em outros continentes, principalmente na América e também na Ásia. Então, momento de repulsão de milhares de famílias europeias. Em contrapartida, nos períodos pós-guerra, a Europa foi palco das duas grandes guerras mundiais, os países europeus demandaram muita mão de obra ao término das guerras para sua reconstrução e dinamização da economia. E nesses períodos pós-guerra, a presença de imigrantes não era só bem-vinda, como estimulada. Era necessário a mão de obra imigrante para a reconstrução da Europa. Outra causa das migrações na Europa é a diversidade. O continente europeu apresenta uma grande diversidade de etnias. Essa situação faz com que, em certos casos, haja um choque cultural, não apenas entre europeus e imigrantes, ou seus descendentes, mas mesmo entre pessoas do próprio continente. O continente europeu é marcado pelas desigualdades regionais. A Europa apresenta também desigualdades econômicas regionais. Isso faz com que muitas pessoas tentem migrar de um país para outro dentro do continente. O estudo desse mapa aqui nos permite uma análise mais detalhada dessas migrações, principalmente da região ainda denominada de leste europeu, em direção ao oeste europeu. Ou podemos citar a Europa Oriental para a Europa Ocidental. A maior parte dos países de origem de imigrantes é da Europa Oriental. Podemos citar aqui Rússia, Ucrânia,
Polônia e também a Romênia, com destino para países mais desenvolvidos, com economias mais desenvolvidas, com maior estabilidade política, com melhores condições de vida da Europa Ocidental, como a Alemanha, a França, o Reino Unido e a própria Espanha. Então, é esse intenso fluxo interno no continente europeu, caracterizado pelo deslocamento, pelos fluxos de europeus do leste para a Europa Ocidental. Na sequência, tensões e conflitos. Vamos falar de algumas das principais causas dessas migrações no continente europeu. Nos últimos anos, a imigração vem sendo tratada como um dos principais desafios internos dos europeus. Você estudou que muitos países vêm adotando medidas drásticas para conter a entrada de imigrantes, principalmente quando eles são clandestinos, ilegais. Em diversos países, a chegada de imigrantes fez surgir ou aumentar a presença de grupos nacionalistas, muitas vezes xenófobos. Nesse cenário, a situação do imigrante se torna cada vez mais complicada. No caso dos refugiados, o cenário chega a ser ainda pior, pois muitas vezes eles nem sequer sabem falar a língua local e não dispõem de nenhum recurso para se sustentar. Então são muito grandes as limitações para esses imigrantes que chegam à Europa. Mas não são apenas as causas nacionalistas e xenófobas. Por outro lado, a limitação à presença de imigrantes é também justificada por muitos países por questões de segurança. Isso mesmo. Certas autoridades europeias entendem que facilitar a entrada de imigrantes é correr um risco também da entrada de criminosos e membros de grupos terroristas. E como se não bastasse o nacionalismo, a xenofobia, algumas políticas governamentais, governos de extrema direita, existem também os aspectos econômicos. A crise como argumento contrário para a vinda de imigrantes. Diversos países europeus ainda se recuperam da severa crise econômica iniciada em 2008 nos Estados Unidos, a crise imobiliária, mas que se repercutiu no mundo todo e na Europa também. A recuperação econômica desses países não favorece a entrada de imigrantes também. Então, podemos citar 3 grandes causas: nacionalismo e xenofobia, questões de segurança e questões econômicas. Todo esse panorama tem causado muitos debates entre os países europeus. A questão da suspensão das fronteiras internas entre eles, estabelecidas pelo chamado Espaço Schengen. A formação do Espaço Schengen teve início em 1985 e foi um marco importante na integração
da União Europeia, do bloco europeu. Esse é um acordo estabelecido entre 26 países europeus. Nem todos eles são membros da União Europeia. E também existem alguns países da União Europeia que não fazem parte do acordo, que acabou com o controle nas fronteiras entre os países signatários. O que são países signatários? São países que seguem esse acordo. E ele permite, portanto, a livre circulação de cidadãos nacionais pela fronteira entre um país signatário e outro. O acordo ainda está em vigor, porém, nos últimos anos, a crise migratória vem fazendo com que países adotem medidas para evitar o fluxo de imigrantes entre os membros, o que fez ressurgir o controle de certas fronteiras entre os signatários do espaço Schengen. E a gente pode analisar isso de acordo aqui com essa charge, né, que bem retrata essa realidade. Uma placa aqui com as cores da União Europeia, o símbolo da bandeira, né, do bloco europeu, dando boas-vindas aos imigrantes, porém um abismo aqui, né, que praticamente impede a chegada desses imigrantes à União Europeia ou aos países mais procurados, né, do continente europeu. Na sequência, falaremos sobre Ásia, principais correntes migratórias. Como já foi visto, a Ásia é o continente que abriga a maioria absoluta de migrantes. São cerca de 80 milhões no continente asiático. E o maior número de refugiados partiu de 2 países asiáticos, Afeganistão e Síria, que há anos convivem com diversos conflitos internos. Analisando esse mapa aqui, nós podemos também confirmar esses movimentos migratórios, esses fluxos migratórios no continente asiático. Nós temos aqui os principais destinos dos migrantes asiáticos, partindo em direção à América do Norte, especificamente Estados Unidos, para o continente europeu, principalmente para a Europa Ocidental, assim como para a Oceania. Vale destacar aí Nova Zelândia e Austrália. Assim como os movimentos migratórios internos do continente asiático. As principais ocorrem na região do Oriente Médio e também no Extremo Oriente. A seguir, vamos analisar algumas situações relacionadas ao perfil das migrações que ocorrem no continente asiático, além de tensões e conflitos fronteiriços. Outras causas envolvidas nos fluxos migratórios na Ásia. Começando pela migração de cérebros. Mas afinal, o que seria exatamente esse tipo de migração? Ela está diretamente relacionada a causas econômicas, trabalho. A migração de cérebros não é uma situação exclusiva do continente asiático. Ela afeta vários outros países em diferentes continentes. É uma expressão que se refere à migração de pessoas com formação acadêmica e elevado conhecimento. Ou seja,
a migração de mão de obra especializada, de mão de obra qualificada, para países que oferecem melhores condições de vida e de trabalho. As causas desse tipo de migração são a pouca oferta de emprego no país de origem desses trabalhadores qualificados, os baixos salários e até mesmo os atrativos do país de destino, melhores condições de trabalho, de vida, de salários, obviamente. Esse tipo de migração tem provocado impactos no país de origem, podendo faltar mão de obra desses profissionais qualificados. Na Ásia, esse tipo de migração ocorre principalmente em direção à América do Norte e à Europa. E 2 países se destacam como fornecedores dessa mão de obra qualificada, que seriam a Índia e as Filipinas. Além dos imigrantes com mão de obra altamente qualificada, existem muitos países que exportam força de trabalho pouco qualificada, em setores que demandam tarefas de baixa qualificação e até, em alguns casos, atividades insalubres, que seriam trabalhos que oferecem riscos à saúde do trabalhador. A origem desse tipo de mão de obra menos qualificada, na Ásia, podemos citar Bangladesh, Camboja, Indonésia, Laos, Nepal e Sri Lanka, com destino para o próprio continente asiático, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e o Japão. Essa imagem aqui retrata, um grupo de trabalhadores na construção civil em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Essa imagem representa, então, essa mão de obra menos qualificada. Na sequência, os deslocamentos populacionais e tensões no continente asiático. A Ásia apresenta diversos conflitos associados a deslocamentos populacionais fronteiriços. Muitos desses conflitos têm ligações com questões étnicas, questões territoriais, até mesmo tráfico internacional de pessoas, que é maior nesse continente do que em qualquer outra parte do mundo. Grande parte dos conflitos acaba por vitimar muitos civis, que não veem outra alternativa a não ser deixar os seus lugares de origem e migrar para outras regiões ou países. Os refugiados, uma migração forçada, involuntária, por questões de sobrevivência. E na Ásia, 2 países já estudados anteriormente se destacam nesse tipo de migração: Afeganistão e a Síria. Há também a tensão entre hindus e muçulmanos, uma rivalidade histórica entre Índia e o Paquistão. Agora, alguns aspectos desses conflitos. O conflito na Síria. Os conflitos na Síria envolvem diversas facções na disputa pelo poder, que visam inclusive a derrubada do atual governo sírio, que é controlado por Bashar al-Assad desde 2000. Entre esses grupos nós podemos citar o Estado Islâmico e também os movimentos separatistas curdos. Já estudado
por nós anteriormente. Quem são os curdos? Os curdos são o maior grupo étnico sem um próprio país e buscam há vários anos independência de seu território, que abrangem, além da Síria, outros países no Oriente Médio, como o Iraque. Estima-se que 5,6 milhões de sírios deixaram o país desde os principais conflitos iniciados em 2011. 6,6 milhões de deslocados internos, sírios que migraram para campos de refugiados, mas dentro do próprio território sírio. E a Turquia é o país que tem mais abrigado os sírios. São 3,3 milhões de sírios em território turco. Uma situação realmente muito complexa e um conflito ainda em curso. O Afeganistão. Acredita-se que em 2015, de acordo com dados oficiais da ONU, viviam 900 mil refugiados afegãos no Irã e cerca de 2,5 milhões no Paquistão. Esses deslocamentos estão associados aos conflitos internos envolvendo o Talibã, que é um outro grupo terrorista que interpreta rigidamente a Sharia, a lei islâmica, restringindo acessos a ícones da cultura ocidental e impondo costumes rígidos a homens, especialmente a mulheres, como, por exemplo, proibindo o acesso das mulheres às escolas. Hindus e muçulmanos. Aqui existe um aspecto histórico. Durante muitos anos, os territórios que atualmente correspondem à Índia, ao Paquistão e a Bangladesh eram colônias do Reino Unido. Somente em 1947, parte da região, quando eles se tornaram independentes, essa região foi dividida em dois estados, um hindu, a Índia, e outro muçulmano, Paquistão, que logo no início ainda agregava também o chamado, na época, Paquistão Oriental, que se transformou em Bangladesh. A criação de dois estados não foi pacífica e desencadeou a migração de milhões de pessoas. Paquistão e Índia, Bangladesh, são países populosos. Os hindus partiram do que se tornou o Paquistão em direção à Índia. A maioria da população da Índia é hindu. E os muçulmanos fizeram o movimento oposto. Partiram da Índia em direção ao Paquistão, onde a maioria da população é muçulmana. Além disso, iniciou-se um conflito que dura até hoje por um território que fica entre os dois países, um conflito de tensão mundial. Os dois países possuem armas nucleares. Essa região é denominada região da Caxemira. Na Oceania, para finalizar, 9º ano. Principais correntes migratórias. Na Oceania destaca-se o corredor bilateral entre Austrália e Nova Zelândia, os dois países mais desenvolvidos do continente. A migração entre países vizinhos ou muito próximos. O continente é marcado como um centro de atração, ou seja, de destino para populações de diversas outras regiões do planeta. Analisando essa tabela aqui, nós podemos fazer inclusive um comparativo com o percentual de população estrangeira, vivendo no Brasil e nesses dois países da Oceania. Veja, entre 2000 e 2017, o total de imigrantes
representava em 2000 21,1%, em 2017 27,8%. Então, um total representativo dentro da população desses dois países da Oceania. As duas principais economias do continente têm atraído muitos imigrantes e oferecem a esses imigrantes, inclusive, benefícios, incentivos, principalmente para a mão de obra qualificada, pessoas que falam fluentemente o inglês, com nível superior, com qualificação profissional. E só para efeito, então, de comparação, como a gente está estudando essas migrações ou essa crise migratória mundial, no Brasil apenas 3% da população brasileira é composta de imigrantes. Galera, assim a gente encerra os trabalhos da unidade 3. Fica aqui a dica para vocês, os exercícios do Sponte, da apostila, do caderno de atividades, do Positivo ON, aqueles que se interessarem, do SPE Positivo, para complementar os nossos estudos dessa apostila, dessa unidade que a gente está finalizando nesse momento. Eu vou ficando por aqui. Um até mais e... Beijo no seu coração! Fui!